O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, meditemos a palavra de Deus que ouvimos, palavra de Deus apropriada para ilustrar esta festa que é mais do que uma festa, é uma solenidade, dentre outras solenidades que a igreja celebra durante o ano litúrgico, esta de São Pedro e São Paulo, estes dois apóstolos que são conhecidos como as colunas da igreja, celebrados, no caso, o seu martírio, martírio de Pedro, martírio de Paulo, celebrado junto, os dois martírios celebrados juntamente. A gente pode perguntar por que não se celebra separadamente, porque de São Pedro se aprende tanta coisa, se diz tanta coisa, significa tanta coisa a sua pessoa, o seu apostolado, e de Paulo igualmente, e sobretudo que também tiveram trajetórias tão diferenciadas, mas assim mesmo são eles, os dois, estas colunas da igreja. Pedro, pertencente ao grupo dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, enquanto Jesus vivia os seus 3 anos de ministério público na Galileia, na Samaria, na Judéia, e Paulo, que chega mais tarde, mas ele faz questão de dizer: eu também sou apóstolo, sou um abortivo, sou o último, mas sou também apóstolo. Encontra-se depois, mais tarde, não com Jesus de Nazaré, mas com Jesus Cristo ressuscitado. Pois bem, eles são a festa, solenidade desses dois apóstolos, são celebradas conjuntamente, exatamente porque eles são estes pilares da vida da igreja, pilares complementares, um da instituição e o outro
da missão, um para ser sinal de unidade, para entendermos que a igreja é una, é santa e é apostólica, tem seu fundamento nos apóstolos. E outro, Paulo, para entendermos que a igreja é missionária, para além da sua organização, para além da sua visibilidade, para além da sua instituição, ela se lança por todo o mundo, em todos os lugares, em todos os tempos, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para proclamar a salvação. Então é assim que, ao celebrarmos esses dois apóstolos, nós pensamos, meditamos, acolhemos e, sobretudo, saímos fortalecidos enquanto nossa pertença à igreja. Cada cristão é membro da igreja desde o batismo e não somos membros isolados, somos irmãos em Cristo, somos irmãos e irmãs entre nós, a comunidade, a assembleia dos irmãos e irmãs reunidos como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim é sempre uma festa que nos abastece no sentido de que somos de fato a igreja de Jesus Cristo, e o quanto vale a pena ser e o quanto vale a pena comprometermos-nos com esta verdade, com esta pertença e com esta missão. E é nesse sentido que, olhando para esses dois grandes apóstolos, mártires, Pedro e Paulo, pensamos inicialmente no seu chamado. Antes de tudo, foram chamados por Jesus Cristo. Depois receberam de Cristo uma missão. Depois sofreram. São Paulo fala muito dos seus sofrimentos. Os Atos dos Apóstolos falam dos sofrimentos de Pedro por causa da missão. Mas depois também a confiança em Deus da parte deles, confiança esta que lhes dá a coragem de não esmorecer, de enfrentar de fato, enfrentar prisões, enfrentar, como disse São Paulo, naufrágios, assaltos, enfrentar todo tipo de perseguição, de açoites, pela confiança de que a palavra do Senhor é firme, é verdadeira. Eu sei em quem eu confiei, diz São Paulo. Aqui no texto de hoje já é um texto em que ele fala no final da sua missão. Ele diz essas palavras que nós conhecemos e que são tão significativas e bonitas: combati o bom combate, terminei a minha corrida, guardei a fé. Pedro também disse, aqui nesta leitura que ouvimos, ao ser libertado das correntes, das cadeias, das algemas, aprisionado que estava por Herodes, feroz Herodes, que já mandara matar Tiago e que já prendera outros apóstolos e que agora prende também a Pedro para apresentá-lo como um dia fora apresentado o próprio Cristo por Pilatos diante da multidão para ser julgado. Pedro estava para ser apresentado, mas eis que miraculosamente o anjo de Deus o liberta da prisão. São Paulo também teve um episódio semelhante na sua vida, em que de forma miraculosa
foi libertado. Pensava Pedro que fosse uma visão, eis que cai na realidade e percebe que está de fato libertado e diz: agora eu sei que o Senhor me libertou, que o Senhor mandou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. São Paulo também disse no final desta leitura, falando dos sofrimentos, mas ele diz: sei que o Senhor esteve ao meu lado, me deu forças, e ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Ou seja, não é um sofrimento em vão, é um sofrimento pela missão. Vale a pena sofrer por um ideal, vale a pena sofrer pelo ideal cristão. A vida do cristão é cheia de provação. O testemunho cristão nem sempre se oferece, se dá com facilidade ou na facilidade. Exige convicção, exige esforço e exige coragem e confiança em Deus e perseverança. O Senhor me libertará de todo mal, me salvará para o seu reino celeste, diz Paulo. E por fim, também uma palavra sobre o Evangelho, o que Pedro disse a Jesus e o que Jesus disse a Pedro, fundamento da vida da nossa igreja, o que Pedro disse, porque ele fez a sua profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ouvimos tantas vezes, fazemos diariamente a nossa profissão de fé: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, nascido da Virgem Maria, que morreu sobre Pôncio Pilatos. Fazemos sempre esta profissão porque sabemos que é a profissão de fé da igreja. Mas Pedro a fez quando ainda ninguém tinha feito, e portanto, pela inspiração do próprio Espírito Santo, ele pôde, quando outros não foram capazes, é Elias, é um profeta, é João Batista, é qualquer um, é outro. Não, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Palavras inspiradas, palavras de fé, palavras assertivas, que vai custar a Pedro todo um caminho de conversão, porque quando ele diz a coisa pronta, não significa que ele está pronto, como também nós, quando professamos a nossa fé e dizemos a coisa pronta e certa, não significa que nós estejamos nem prontos e nem certos de tudo. Temos um caminho pela frente, um caminho que percorremos durante toda a vida, de crescimento na fé e de crescimento no compromisso cristão. Sim, Pedro depois ainda vai negar Jesus, Pedro vai ter medo, vai fraquejar. Jesus vai continuar dizendo: vou rezar por você para que a sua fé não esmoreça. Por fim, vai perguntar a ele, no final de tudo, 3 vezes: tu me amas? Vai insistir com Pedro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, segue-me. Pois bem, então esta palavra de Pedro a Jesus, aqui é Pedro, porque o nome dele é Simão, ele recebe o título de Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, lá no Evangelho de São João, Simão, daqui para frente te chamarás Cefas, pedra. Ou seja, é o título, assim como Jesus tem o título de Messias, título de Cristo, é a mesma coisa, ungido na nossa língua, ungido. Pedro, Simão, pescador, que fora chamado por Cristo lá na beira do mar, enquanto guardava as redes, enquanto encerrava a pesca, agora é pedra, é Pedro, Simão Pedro. E por isso a palavra de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra
ela e te darei as chaves do reino dos céus. Sim, é todo o ser da igreja descrito neste evangelho. A profissão de fé que faz Pedro, que é a profissão de fé apostólica, que é a profissão de fé de todos nós cristãos. As chaves do reino. A igreja é sinal do reino de Deus neste mundo. Muita gente não sabe, negócio de reino de Deus, de reino dos céus, o que é isso? A igreja tem que ser este sinal para mostrar, sim, que Cristo deixou a chave, deixou-nos as chaves e deixou aquele que é em primeiro lugar o sinal de unidade, Pedro, e seus sucessores, que são todos os papas. Por isso ele é considerado o primeiro dos papas. Hoje é um dia também de pedir a intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, e dia também de rezar pelo Santo Padre, Papa Francisco. Hoje é o Papa Francisco. Temos também o anterior, que é o Papa Emérito, Bento XVI. Está vivo, mas não é ele, nesse momento, o sucessor de Pedro. Ele foi no seu tempo, agora, como também aqueles que vieram antes. Agora é o Papa Francisco. Nesta sucessão apostólica, que mostra que a igreja nunca interrompeu a sua missão e nunca interromperá a sua missão. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. As portas do inferno não prevalecerão, por mais que muitas vezes parece até, como ouvimos domingos atrás, que esta barca quer naufragar, enfrenta ventos e tempestades, mas o Cristo está junto. O Espírito do Cristo, o Espírito Santo é que guia, e o Espírito Santo guia aqueles que o Cristo colocou à frente da sua igreja e guia a todos os membros da igreja. Portanto, este diálogo de Cristo com São Pedro, Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Cristo dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nesta verdade, nesta certeza, nesta coragem que o Espírito Santo infunde em nossos corações, nós celebramos com alegria cada ano esta solenidade, e a partir dela prosseguimos, continuamos, porque a igreja continua a sua missão. Amém.